Oi pessoal, vamos falar sobre a autonomia do Banco Central e por que esse é um projeto que não está relacionado somente com taxa de juros. Existe uma tendência um pouco generalizada da gente colocar todos os males do capitalismo na taxa de juros, no rentismo, no sistema financeiro. Bom, se esses fossem os nossos únicos problemas, estaria bem mais fácil, né? Mas a coisa é mais complexa do que isso. Atualmente no mundo a gente está passando por uma baixa generalizada das taxas de juros. Inclusive no Brasil, sob governos ultra neoliberais, desde o Temer, agora com o Bolsonaro, a gente também está com uma baixa histórica nas taxas de juros. Então, o grande flanco de atuação da burguesia vem sendo os projetos de austeridade fiscal. Por que a austeridade fiscal é funcional à burguesia? Por diversas razões. Primeiro, porque ela limita os gastos públicos, né? Então ela limita a atuação do Estado na economia e isso provoca um rebaixamento generalizado das condições da classe trabalhadora. Pense agora as pessoas que estão sem auxílio emergencial, que é um mínimo no meio de uma pandemia, com essa desculpa de que o Estado não tem dinheiro, de que o Estado não pode gastar esse dinheiro, essas pessoas que já estão vulneráveis ficam ainda mais suscetíveis a vender sua força de trabalho a qualquer valor e a qualquer condição. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que os serviços que antes eram públicos, como saúde, educação, previdência, passam a ser vendidos também por essa classe dominante. E o terceiro é porque o nosso patrimônio enquanto nação vai sendo alienado a essa classe também a preço de banana e eles podem passar a lucrar, esse passa a ser um novo espaço de valorização do capital. Tudo isso vem nessa justificativa de que o Estado não tem dinheiro, de que o Estado não pode se endividar mais. A autonomia do Banco Central, a princípio, ela está relacionada à política monetária, que é a determinação da taxa de juros e a determinação da oferta monetária na economia, né? Os gastos e a austeridade eles estão relacionados à política fiscal. A questão é, a política fiscal e monetária se conversam e necessitam estar coordenadas de diversas formas. Existe um limite ao quanto que o governo pode gastar, inclusive durante a pandemia. E por essa funcionalidade da austeridade para a classe dominante, mesmo na pandemia, eles querem que essas regras permaneçam. No máximo, permitem que sejam flexibilizadas, mas atuam o tempo inteiro, rádio, na TV, em diversos espaços a gente ouve esse discurso de que os gastos têm que permanecer controlados, o respeito ao teto de gastos tem que permanecer. Inclusive isso gera brigas internas ali no próprio governo e entre as frações da burguesia. Mas a questão é, existe um projeto geral de apoio à austeridade. Então, a grande questão do momento não é o quanto que o Banco Central vai estar capturado pelo mercado financeiro, porque isso ele já é, mas o quanto que ele vai estar capturado para aumentar a taxa de juros e muito mais o quanto que ele vai estar inserido nessa narrativa e nessa pressão para limitação dos gastos fiscais. Por quê? Para aumentar dívida ou para emitir mais moeda. O governo precisa desse alinhamento com o Banco Central. E aí, na teoria, inclusive, que justifica a existência dos bancos centrais independentes, não é uma maior liberdade para determinar a taxa de juros, porque isso o nosso Banco Central já tem. Ele é sim necessário, o Banco Central independente, para não sofrer pressões políticas no sentido de eventualmente monetizar a dívida do governo, monetizar diretamente, como emitindo dinheiro ou absorvendo mais dívida, ou ainda uma ideia muito maluca que essa teoria defende é que o governo incentivaria a própria inflação para, de certa forma, fazer a sua dívida valer menos. Isso é muito louco porque quem mais sofre pressão
com a inflação é o próprio governo, né? Ele não teria interesse em deixar a inflação só para diminuir a sua dívida. What? Na verdade, essa teoria ela é um engodo, porque como a nossa dívida está denominada em reais, uma dívida interna, na verdade o governo ele não tem uma dificuldade técnica, ele não teria essa dificuldade de pagar essa dívida. Não é como uma dívida em dólares, que a gente precisa de dólares para pagar. Mas sim, ele tem essas dificuldades jurídicas, né? Essas dificuldades que a gente mesmo se autoimpõe, dizendo que o governo não pode se endividar mais, dizendo que o governo não pode gastar, não pode ter déficits. A gente limita tudo isso de forma jurídica, mas isso não é uma questão de existência do dinheiro. Mas essa teoria coloca que o governo ele na verdade não tem capacidade de pagar a sua dívida, ele é que pega emprestado dos agentes privados, das pessoas com dinheiro que investem em títulos públicos, ele vai ficando incapacitado de pagar essa dívida, e aí o Banco Central vai precisar aumentar a taxa de juros por conta de um risco de que o governo não teria essa capacidade. Mas enfim, isso daí é a teoria que está por trás, e a questão é que existe daí uma pressão política para que o governo mantenha seus gastos limitados. E isso já vem acontecendo. Qualquer noticiário econômico aí da grande mídia, Sardenberg, Miriam Leitão, etc., eles vão dizer que, olha, o Banco Central está fazendo a sua parte, o Banco Central faz corretamente, mas precisamos do governo atentando para as suas contas públicas, o governo tem que respeitar a taxa de gasto, o governo não pode seguir gastando dessa forma, e eles vão dizer então que a política monetária de controle da inflação não funciona porque existe um risco inerente do governo, o governo está colocando um risco, e aí o Banco Central não está conseguindo manter a taxa de juros num nível adequado, ou a inflação está disparando por uma questão de expectativas, porque as pessoas supostamente acham que essa dívida seria impagável, essa dívida do governo, e elas daí ficam com medo de calote, daí elas começam a achar que o governo vai impulsionar essa inflação para diminuir a sua dívida. Então, olha só a loucura. Vai aumentar os preços, né, dos seus produtos, achando que o governo não pode pagar a sua dívida e vai provocar inflação para conseguir pagar essa dívida, que é na moeda que o próprio governo tem poder de emitir. Enfim, é uma teoria realmente bastante complicada, mas ela é utilizada nesse sentido, na defesa do Banco Central independente e na defesa, então, de que o governo estabeleça e siga regras fiscais, que é o que a gente já fez com a lei do teto. Então tudo está conectado, tudo vem nesse mesmo pacote. Uma lei do teto, um Banco Central independente, que daí só vai olhar taxa de juros e inflação. Eles dizem ali também que nesse projeto eles colocaram que vai olhar emprego, mas eles vão dizer que o que o Banco Central pode fazer é deixar a taxa de desemprego num nível que não acelere a inflação. Ou seja, se a inflação não estiver acelerada, eles vão dizer que é porque está numa taxa de emprego boa. Se você criar mais emprego, eles dizem que vai acelerar a inflação. Então, é muito simples. Ele vai dizer que a taxa de desemprego é essa taxa que eles chamam de natural, a que não acelera a inflação. Então, na verdade, o Banco Central vai só cuidar da inflação, mexendo na taxa de juros, e vai haver uma pressão maior para limitar os gastos fiscais, porque essa narrativa já está colocada. Agora, se algum dia entrar um presidente com um viés um pouco mais à esquerda, mais heterodoxo, ele não vai poder de pronto indicar o presidente do Banco Central. Ele vai ter que conviver com o presidente do Banco Central, que pode ter outra linha teórico, político, ideológica, porque os mandatos agora estão descasados. Então é um projeto que, na verdade, o Bolsonaro e o Arthur Lira ali, né, manejou para aprovar rapidamente no meio de uma pandemia, porque era um projeto que ele já está colocado há muito tempo, ele já é um pedido dos liberais desde 1990, e o Bolsonaro precisava demonstrar esse alinhamento aí com os liberais e com as reformas que eles querem, e pegou esse projeto que estava fácil, ele é um projeto facilmente aprovável e implementável. O que não significa que ele não tenha essas grandes significações na nossa vida e no quanto que o Banco Central vai poder ser
mais um agente de pressão na limitação da política fiscal, ao invés de ser um agente que ajuda, que coordena a política fiscal junto com o governo. Para além disso, está quase sendo aprovado também o PL do câmbio, que daí sim abre as portas para a nossa dolarização e para a gente perder qualquer capacidade de manejo da nossa política fiscal, de soberania da nossa própria moeda. Então esse é um projeto ainda mais danoso, mas no qual a gente vai ter que falar em outro momento. Então é isso. Deixem aí suas dúvidas, comentários e sugestões para próximos temas. Um abraço.